Meus amigos, como de costume, toda semana a gente traz aqui o resumo dos principais julgados do TSE. Dessa vez a gente vai falar aqui da semana do dia 9 de outubro até o dia 13 de outubro de 2023. Confere aí após a vinheta. E a gente já começa com impulsionamento de propaganda eleitoral por terceiros, né? A gente sempre vê aqui, inclusive é um tema bem recorrente aqui no nosso informativo, que o impulsionamento de propaganda, que é aquele caso em que o candidato paga, né, para poder a sua propaganda na rede social aparecer para mais pessoas, seja ela no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, né? A gente fala em impulsionamento ao grosso modo porque, a depender da rede social ou do meio em que ela é veiculada, ela ganha um nome diferente, né? Eu sei que no Instagram, por exemplo, o nome é patrocinado. Então, esse impulsionamento ele só pode ocorrer se for para uma propaganda positiva. Né? Eu não posso impulsionar, pagar para falar mal do meu adversário nem para criticar o adversário. No impulsionamento é restrito ao pagamento para propaganda positiva. E além dessa restrição da propaganda positiva, o TSE entende que o impulsionamento de conteúdo é permitido somente quando realizado por candidatos, coligação e partidos. Né? É vedado a sua contratação por pessoa física. Nesse caso aqui específico, o que aconteceu? Um terceiro contratou, né, patrocinou, de acordo aqui com esse julgado, cerca de 53 mil, patrocinou para falar bem de um outro candidato. Só que essa pessoa que patrocinou, que contratou, não era candidato, era só um apoiador. Né? Então o TSE entende que esse impulsionamento só pode ser feito pelo que a gente chama de players, né? Os players do processo eleitoral. Partido, candidato e coligações barra federação também, tá bom? Então exatamente por conta disso, se um terceiro patrocinar, essa propaganda é irregular. E esse mesmo recurso especial aí, o 0600 43653, que foi uma propaganda ilícita, né? O TSE entendeu como também uma propaganda antecipada ilícita. Olha só, vocês vão entender o que o TSE diz, que a propaganda antecipada pressupõe a existência do pedido explícito de voto. Então essa aí você já conhece. A propaganda eleitoral, ela apenas se inicia no dia 16 de agosto. Se antes do dia 16 de agosto ocorrer algum ato de pré-campanha em que o candidato peça o voto explicitamente, ou que o TSE fala, que a gente sempre traz aqui também as chamadas palavras mágicas, né? Pense em mim no primeiro de outubro, domingo de outubro, conto com seu apoio. É um pedido explícito de voto, só por meio dessas palavras mágicas, conforme o entendimento do TSE. Então, esse aí você já sabe, né? Sempre aparece por aqui. No entanto, o TSE adicionou uma outra questão para a propaganda antecipada, que não necessariamente somente o pedido de voto explícito. Então, olha só o que ele diz. Ó. Quando ausente esse elemento, qual elemento? Pedido explícito de voto, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas, né? Proscritas é sinônimo de proibida, no período de campanha ou afronta a paridade da arma. O que o TSE está dizendo? Olha, mesmo que não tenha palavra mágica, mesmo que não tenha pedido explícito de voto, se algum ato de pré-campanha anterior ao dia 16 de agosto for proibido durante a campanha eleitoral comum, que é o caso do impulsionamento por terceiros, ou for uma afronta à paridade de armas, ainda assim também é caracterizado propaganda antecipada, que foi esse caso aí do impulsionamento por terceiros, tá bom? Então, dois entendimentos em apenas um recurso especial. Ainda sobre propaganda, o TSE navegando aqui sobre propaganda, o derrame de santinho e o prévio conhecimento. Eu vou ler aqui, aliás, eu vou sintetizar o prévio conhecimento, depois a gente lê o entendimento. Um dos elementos, obviamente, até para não ser uma responsabilidade objetiva, para que o candidato seja responsabilizado, é necessário que ele tenha o prévio conhecimento, né, ou a anuência, prévio conhecimento, ou a anuência da propaganda ilícita, né? Porque senão uma pessoa pode realizar essa propaganda ilícita para prejudicar o candidato. Por isso que ele tem que ter o prévio conhecimento ou a anuência. No entanto, esse prévio conhecimento ele pode ser mitigado, superado, que é exatamente esse entendimento aqui. Ó. É possível a responsabilização do candidato pelo derrame de santinho nas hipóteses em que as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelam a impossibilidade de o beneficiário não ter conhecimento da propaganda. Então,
A depender do caso concreto, eu não preciso comprovar que o candidato tenha prévio conhecimento. Basta que o caso específico demonstre que não tem como o candidato não saber, que é exatamente aqui, ó. No caso, a abundância de panfletos, que é o santinho, dispersados somente poderia ocorrer, em regra, por parte de pessoas que detinham significativo estoque do material de campanha. Então o TSE entendeu que o fato de esse derrame de santinho, que é aquela prática que na véspera das eleições as pessoas jogam diversos santinhos, né, propagandas pequenas na rua, essa prática é chamada derrama de santinhos. Essa derrama de santinhos aí, ela só é possível por quem detém uma quantidade imensa desses panfletos. Por isso que, nesse caso, esse prévio conhecimento do candidato, de acordo com o TSE, seria aí um prévio conhecimento presumido, a gente poderia dizer assim. Tá bom? Outro ponto aqui, como eu sei que tem muito advogado que assiste a gente, né, muita gente de prática eleitoral, advogados, assessores, juízes, promotores, uma questão que é bem comum, muito embora não seja propriamente o entendimento de eleitoral, como isso é muito comum, então eu achei interessante colocar aqui no nosso informativo, ó, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, nem para inovar as teses, apenas para corrigir aqueles erros lá, né, contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Então, coloquei o título aqui, rejulgamento e embargo de declaração, porque é muito comum, né, principalmente as partes aí, apresentar embargo de declaração para rejulgar, ou seja, querer julgar novamente a causa. E a ideia não é julgar novamente, porque os embargos de declaração não se presta para julgar novamente, né? Geralmente a parte tenta de novo assim, um segundo turno, vamos dizer assim, em relação à primeira decisão. Mas só é cabível embargo se tiver contradição, obscuridade, omissão ou erro material, tá? Por fim, um tema, né, bem recorrente também na justiça eleitoral, que é a prestação de contas, pessoal. Inclusive, a gente sempre brinca, né, que a pessoa que dominar a prestação de contas vai dominar o mundo eleitoralista, porque o acervo processual da justiça eleitoral, eu me arriscaria a dizer que é cerca de 70 a 80% de prestação de contas, tá? Então por isso que a prestação de contas é bem importante. E qual é o entendimento do TSE aqui? A despesa com combustível sem o correspondente registro de locações ou cessões de veículo é irregularidade grave que enseja a desaprovação. O que aconteceu nesse caso aqui? O candidato registrou gasto com combustível, mas não registrou gasto com veículo, né? Esse meu carrinho aqui, né? Carrinho meio fake, mas tudo bem. Mas não registrou gastos aqui com veículo. Então não faz sentido você registrar combustível e não registrar veículo, e vice-versa. Registrar gasto com veículo e não registrar gasto com combustível. Então o TSE entende que essa omissão é uma falha grave a ensejar a prestação, a ensejar a desaprovação de contas, tá bom, meus amigos? Esses foram os julgados aí, a gente já está na edição de número 32, tá? Os julgados do dia 9 ao dia 13 de outubro. Dessa vez, da semana passada, foi a quantidade de acordos pequena, né? Apenas 36, que a gente sintetiza aqui para vocês em apenas, no máximo, 10 minutos, tá? Então, por isso que é importante que você já se inscreva aqui no canal, comente, compartilhe, curta, né? Porque toda semana a gente publica aqui o resumo dos principais julgados, aliás, de todos os julgados publicados na semana anterior do TSE, tá bom? Forte abraço e até a próxima.